Meus irmãos, nós estamos terminando esta noite a comemoração do aniversário da nossa igreja e temos a alegria de receber o reverendo Raimundo. É importante que ele vai daqui a pouco apresentar a família que nós já conhecemos. Estávamos conhecendo, era bebês ou bem pequeno. Agora, hoje, moça e rapaz, né? Então, a alegria de ter o reverendo Raimundo, um dos pastores da primeira igreja de Belo Horizonte, nosso colega, tanto de ministério quanto de professor ali no seminário. Ao reverendo, nós passamos a palavra, que seja instrumento de Deus para nos edificar nessa noite. Eu agradeço ao Conselho da Igreja, na pessoa do seu presidente, o reverendo Lapa, pelo convite que me foi feito para retornar aqui como pregador desta ocasião tão importante na vida da igreja. Não é? Eu falava para o reverendo Lapa como eu trago os irmãos no coração, com alegria muito grande, e com sinceras palavras que eu digo isso. Vocês foram daquelas igrejas que primeiro se associaram conosco, como o reverendo Lapa lembra, nós viemos aqui, os meninos eram crianças, né? Eram bem pequenos. Hoje nós temos uma adulta, Esther tem 18 anos, fez um mês passado, 2 adolescentes, o Davi e o Arthur, com 16 e 14 anos, eu tenho que ficar fazendo os cálculos para não errar, né? E o Felipe, o nosso caçula, com 11 anos de idade. Estivemos há um bom tempo aqui, algumas vezes os irmãos foram parceiros nossos quando nós estivemos na jornada transcultural. Regressamos ao Brasil no início de 2017, por uma série de fatores, inclusive algumas dificuldades para cuidar de nós, da nossa saúde, alguns efeitos colaterais que tivemos. Eu uso a metáfora de soldado que é ferido na batalha, né? O soldado é ferido na batalha, ele volta para o hospital de campanha para cuidar das feridas, e depois que está cicatrizado, diz, vamos para a guerra de novo, não é? Então, compartilhava com o reverendo Lapa que, pela graça de Deus, o conselho da nossa igreja nos trouxe uma alegria muito grande, né, de estar conosco durante esse tempo. Nós temos servido na primeira igreja de Belo Horizonte novamente, como pastores auxiliares, um período de transição, de pacificação na vida da igreja que é chegado. E o conselho entendeu a nossa aspiração, nosso desejo de regresso ao campo transcultural e aprovou, né, o nosso regresso. Anunciou na igreja, no mês de fevereiro do ano passado. Aí veio a pandemia em março e bloqueou a gente. E todos nós, vocês aqui, nós lá na primeira igreja, no Brasil todo e no mundo todo, estamos enfrentando essa pandemia sob a graça de Deus. Não é? Isso tem mudado a rotina de muita gente, né? Trabalho, estudo, ministério, né? O desafio de pastorear no meio dessa situação toda. Todo mundo foi um pouco para as mídias, né? Como um todo, canal no YouTube, né? Eu acabei entrando nisso sem saber fazer esse negócio direito também, oferecendo aula, pregação, estudo, conversando com as pessoas e cada um reagindo de uma maneira diferente. Eu disse, como é que você quer conversar? Né? Você quer presencial, quer com distanciamento social, com máscara, álcool em gel, ou só pelo WhatsApp, só pelo áudio? Não, pastor, pelo áudio só e com máscara ainda, que eu estou com receio. Né? Então, assim, cada um agiu de um jeito. E a verdade é que, sob a graça do Senhor, nós estamos enfrentando esta realidade. Cumprimos as exigências de retorno da agência e no mês passado nós somos reintegrados no quadro de missionários da APMT. A agência nos apresentou um novo desafio, disse, olha, em virtude do seu histórico, do conhecimento, da experiência e até da pequena contribuição que a gente deu na Albânia, eles nos apresentaram um desafio no Panamá, na América Central. Então peço que os irmãos orem por isso. Essa semana o Conselho da Igreja vai deliberar a respeito dessa transição, né, esse nosso regresso novamente ao campo. Mas falando sobre os irmãos aqui, é uma alegria, nós estamos comemorando 41 anos, né, de organização da igreja, uma igreja que eu trago no coração com a memória desde os tempos passados, quase 10 anos já, eu diria, né, quando nós tivemos os primeiros contatos aqui, e é muito bom ver o reverendo Lapa, o reverendo Marcelino, rever alguns irmãos aqui que a gente também viu desenvolver em alguma medida aqui, né? Alguns até nem conheço direito, eram crianças e se tornaram jovens também. Irmãos, é com alegria que eu estou aqui, né? Vendo essa igreja comemorando mais um ano de vida. Sem mais delongas, eu convido a todos a abrirmos a palavra do Senhor, como está descrito o texto que serve de base para a mensagem desta noite, e a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, os versículos de abertura, que servem de base para
a ministração da palavra do Senhor, a pregação, que tem como tema as graças do Evangelho, ou graças do Evangelho. Não todas elas, nós vamos ver algumas que o texto sagrado nos apresenta. Eu leio para a nossa instrução o texto bíblico que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém. Nós vamos orar ao Senhor, mas antes de orar ao Senhor, eu pediria que a minha família se colocasse em pé, para aqueles que não conheceram, conhecessem, estão lá atrás, a minha esposa Veridiana, que é educadora aí dos meninos, e os filhos, essa turminha aí. Coloquem-nos novamente em suas orações, é o pedido que eu faço, sincero, diante do Senhor. Obrigado, podem se assentar, vamos orar ao Senhor Deus. Deus bendito, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, por esta noite, por esta data tão importante na vida desta tua igreja. Assim como os nossos irmãos espalhados pelo mundo, nós temos buscado e necessitado e dependido de tua graça, graça essa que foi cantada em vários cânticos aqui e textos bíblicos anunciados também, para vivermos para a tua glória, para sermos renovados e fortalecidos por ti, nestes dias que como humanidade enfrentamos esta pandemia. Ó Deus, nesta noite te pedimos, nesta ocasião, especificamente, uma graça a mais, a graça da iluminação do teu Espírito, que tu nos visites com esta graça, de tal maneira que ouçamos a tua voz, entendamos o que tu falas conosco e respondamos com verdadeira piedade, assistidos pelo Senhor, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, a igreja de Colossos, a qual foi dirigida esta carta que Paulo escreve, é uma igreja que foi fruto de um trabalho missionário da igreja cristã no primeiro século. A cidade de Colossos está hoje na região oeste da Turquia, distando cerca de 130 quilômetros do Vale do Lico, onde Paulo ficou por cerca de 2 a 3 anos, quando a partir de Éfeso, semeou o evangelho naquela região da Ásia Menor. A igreja de Éfeso costuma ser mais conhecida pela carta, até pelas referências que nós fazemos a ela, e foi uma igreja importante que se consolidou, assim como a igreja de Antioquia. Minha filha me lembrava ontem, quando a gente fazia o momento devocional, da importância da igreja de Antioquia, e nós fazíamos esse paralelo. Foram igrejas semeadoras do evangelho pelo mundo afora. A igreja de Antioquia é um grande protótipo de igreja missionária, no sentido mais amplo de alcançar pessoas distintas. A própria igreja de Antioquia era assim, e a igreja de Éfeso como uma semeadora do evangelho, plantando o evangelho e igrejas naquela região. E foi a partir do tempo em que Paulo esteve em Éfeso que o evangelho foi semeado pela Ásia Menor. Porém, a igreja em Colossos não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas provavelmente por Epáfras, como alguém que foi enviado àquela região. No entanto, este trabalho que levou ao desenvolvimento da igreja, ao nascimento da igreja em Colossos, foi fruto da visão e do esforço missionário do apóstolo Paulo, que, pela graça do Senhor, foi usado por Deus para estabelecer as bases do cristianismo, não só teologicamente, mas missiologicamente também, o seu engajamento, o seu empenho, mostrando que nós estamos numa nova aliança, que em Cristo é a realidade do reino de Deus se expandindo pelo mundo e alcançando pessoas que estavam fora desta aliança. Não é apenas para os filhos da aliança,
o que era conhecido do judaísmo, né? Se circuncidava as crianças, e nós herdamos isso. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós reconhecemos que eles são filhos da aliança e que a igreja continua geração após geração. Mas na nova aliança em Cristo, há uma perspectiva de uma sensibilidade de buscar quem está fora. E o fruto desta visão foi a expansão poderosa e grande que a fé cristã teve no primeiro século. À medida que o evangelho ia sendo pregado, se espalhando, pessoas iam sendo convertidas. Como fruto desse empenho missionário, a igreja em Colossos nasce. E Paulo, então, saúda essa igreja aqui no versículo 1, em nome da equipe missionária da base, lá de Éfeso. Olha como ele descreve. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Não é? Timóteo foi aquele discípulo jovem que ele treinou e até deixou como pastor da igreja de Éfeso lá. Organizou, plantou a igreja e diz: olha, eu tenho um chamado que é ir semeando onde as outras pessoas ainda não conhecem, mas você fica aqui e dá continuidade a este trabalho. Então ele escreve a carta aos Colossenses em nome dele mesmo e de Timóteo, que era o pastor que deu continuidade ao trabalho em Éfeso e que supervisionou depois e deu continuidade ao trabalho naquela cidade. Paulo, então, escreve esta carta aos Colossos, se dirigindo a eles como sendo santos e fiéis. Olha o que ele diz no versículo 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Ou seja, pessoas que foram separadas por Deus. É esta a acepção original da palavra, o sentido original ou primário da palavra santo na Escritura Sagrada. Nós, como brasileiros, temos um pano de fundo católico romano que faz com que a gente pense primeiro como umas pessoas especiais, né, com uma piedade destacada, que vem da tradição católica romana. Mas na mensagem bíblica, o primeiro sentido da palavra santo é simplesmente separado para Deus, separado por Deus para ser dele, para viver para a sua glória. É assim que a Bíblia chama todos nós de santos. Talvez você, como eu, que ainda tem esse imaginário, né, comum da nossa cultura, quando ouve esse termo, se sente um pouco assim, falar de santo, né, assim, é muito forte para falar. Eu sei as minhas tentações e as minhas lutas, mas o sentido bíblico é: Deus que te conhece, sabe quais são suas lutas, lhe amou e lhe escolheu para ser dele, lhe separou do mundo e da perdição para ser povo dele. É nesse sentido que nós somos santos. E claro, num sentido decorrente, a graça de Deus vai santificando também, purificando a nossa vida, não é? Então, santos e fiéis, ele diz aqui. A palavra fiel é uma palavra curiosa, porque o Novo Testamento tem uma palavra para descrever fé numa acepção mais ampla do que nós temos. Nós temos palavras diferentes para descrever alguns aspectos que a palavra grega envolve fé em tudo. Fé tem a ver com confiança, com conteúdo de fé, mas tem a ver também com fidelidade. A mesma raiz da palavra. Em português nós temos palavras diferentes. A língua grega tem essas acepções todas. E neste sentido nós podemos dizer que os pecadores que foram alcançados pelo Evangelho foram separados para Deus, receberam da parte de Deus uma fé que nos torna cristãos, nós cremos nisso, mas ao mesmo tempo essa graça é o que nos capacita a permanecermos fiéis. Como cantamos nesse último canto aqui, que fala dos 5 pontos do calvinismo, né? Uma letra bem reformada aqui, diz precisamente isso. Como é que eu sei que eu vou permanecer nisso? Porque é Deus, na sua graça, que me sustenta e me preserva nesta fé. E é assim que Paulo se dirige aos Colossenses: olha, vocês foram separados por Deus para a fé em Cristo, para serem de Cristo, para terem essa fé de Cristo e serem fiéis a Cristo Jesus. A estes irmãos de Colossos, Paulo externa os seus votos pastorais de graça e paz, que não é simplesmente um cumprimento religioso, não é? Algumas tradições religiosas usam expressões religiosas como cumprimentos coloquiais do dia a dia, o que distorce o propósito, porque graça e paz não é uma espécie de bom dia gospel, né? Você encontra as pessoas no meio da rua, graça e paz de manhã, né? Graça e paz à tarde. Não é uma versão gospel de bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é muito mais do que simplesmente um cumprimento, é uma expressão sincera de votos, que a graça do Senhor que te alcançou continue com você, que a paz com Deus que você tem através de Jesus Cristo seja desfrutada na sua vida dia a dia.
Então, muito mais do que simplesmente um cumprimento, né, como algumas tradições evangélicas falam, Paz do Senhor, meu irmão, né, o graça e paz, ele está externando votos daquilo que Deus está fazendo na vida desses irmãos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, Pai de todos nós. E aqui ele entra na primeira porção do conteúdo da carta, como é padrão nos escritos de Paulo, né? Não apenas de Paulo, até aqui nós temos um padrão de escrita de cartas da primeira geração, em que você vê o remetente se apresentando e comunicando imediatamente o destinatário e fazendo uma saudação. Isso é um padrão de cartas. Hoje, com o advento da internet e tudo, quase não se escreve mais carta. Não sei se alguém ainda escreve, né? Nós usamos e-mail, mensagem por WhatsApp e tal, mas acredite, eu vivi numa época que a gente escrevia carta. Quando eu era jovem, eu escrevia carta e aprendia até na escola a escrever carta. Você começava com a cidade, depois tinha a data, dava a saudação, tinha um conteúdo, no final assinava. Se eu me lembro bem, a gente fazia isso. Acredito que a humanidade, durante muito tempo, escreveu cartas para se comunicar. Hoje, a gente usa os meios eletrônicos. E esta carta aqui não foge desse padrão geral. Quando Paulo usa esses recursos literários de carta para se comunicar, era muito comum, depois dessa saudação inicial, dessa apresentação de si mesmo, da identificação de com quem ele está conversando, ele começar apresentando os motivos de gratidão a Deus pela igreja à qual ele se dirige. Pode dar uma olhada quando você chegar em casa aí, nas cartas de Paulo, você vai ver sempre esse padrão. Primeiro padrão literário de carta como um todo, que eu acabei de falar, e depois, assim que ele faz essas saudações, quando entra no conteúdo, ele começa falando de gratidão a Deus pela vida da igreja. Eu tenho no meu coração motivos de gratidão a Deus pela igreja do Itatiaia. Citei alguns aqui. Compartilhei com o reverendo Lapa alguma coisa, que daqui a pouco eu vou citar também do que tem. Paulo tinha pela igreja de Colossos. Ele começa com os motivos de gratidão e é baseado nesses motivos de gratidão que nós vamos refletir sobre as graças do Evangelho. Graças do Evangelho. Vejamos. Qual é o primeiro motivo que Paulo dá graças a Deus pelos irmãos de Colossos? Está descrito entre o versículo 3 e a primeira parte do versículo 5. Dá uma olhada aí. Nós podemos dizer que são graças, ele está dando graças a Deus pelas graças eternas. Versículo 3 diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Primeiro, porque era uma prática pastoral comum na vida de Paulo, sempre orar pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que ele tivera plantado como missionário, ou que ele tinha notícia. Confesso que quando eu leio estas coisas, eu sempre fico com o meu coração apertado. Quer dizer, gente, nós temos muito que aprender com Paulo, e eu confesso que essa é uma das áreas que dá para desenvolver mais, de nos colocarmos em oração pela vida da igreja. Ele tinha essa prática. Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: eu dou sempre graças a Deus e Pai. E é aqui que ele começa a sua carta afirmando qual é o motivo específico que ele dá graças a Deus pela igreja de Colossos. Vamos dar uma olhada? Versículo 4, olha o que ele diz. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. O que os irmãos veem aqui? Há 3 motivos que Paulo nomeia aqui de dar graças a Deus pelos irmãos, os cristãos em Colossos, que são as graças eternas. Aí é muito curioso que ele tem um trocadilho aqui de palavras, né? Porque vem graças no primeiro sentido como ações de graças, eu estou agradecendo a Deus por alguma coisa, mas quando nós vamos ver o que é esta alguma coisa, este objeto da gratidão, aparecem graças. O que é isso? Não é? Graça porque é um presente, é um favor de Deus, não é nada que nós produzimos, não é fruto do nosso esforço, nós recebemos da parte do Senhor. E Paulo lista aqui 3, que são eternas. Lembram do texto de Coríntios, 1 Coríntios 13, quando ele diz, se eu não tivesse amor, eu podia fazer isso, aquilo outro, mas se não tivesse amor, não vale de nada. Ele diz, havendo profecia cessará, e tudo isso aqui passará. Ele diz, porém, permanecerão a fé, a esperança e o amor. Isso não há de passar. Pelo que é que ele está agradecendo pela igreja de Corinto? Fé,
esperança e amor. Olha como ele faz isso. Primeiro, ele diz, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo. Preste atenção que isso é importante. A fé não é algo que você exercita. Se você crê em Deus, você não é um agente ativo para que diz, não, eu confio no Senhor, eu acredito que Ele está comigo. No meio da dificuldade, da luta e da dor, há uma confiança em meu coração. Eu exerço essa fé, sou eu que faço. Não é verdade? Não é Deus crendo em você, é você quem crê. A Bíblia, inclusive, ordena, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. É uma ordem, então é uma ação sua. Porém, quando Paulo escreve aos Filipenses, diz, aos Efésios, somos salvos pela graça, mediante a fé, mas isto não vem de vós, é dom de Deus. É você quem crê, mas crer em Cristo é um presente que Deus dá para quem é dele, para quem foi escolhido. Cantamos aqui, de novo, neste canto aqui. Aquele que foi escolhido desde toda a eternidade, em algum momento da vida, recebe como ação graciosa do Espírito Santo, uma força que lhe capacita a crer. De tal maneira que você venha a crer. Se você crer em Cristo, se você confia em Cristo, isso é um sinal de que Deus derramou essa graça na sua vida. Não é uma capacidade natural, é uma capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. Deixa eu fazer o caminho inverso aqui. Faça essa pergunta para si mesmo. Eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu creio que Deus é poderoso e bondoso para cuidar de mim. Se a sua resposta, por mais tímida que seja, for um sim, dê graças a Deus. Porque isso é fruto da graça, não é de uma capacidade natural. Mas você pode dizer, como aquele pai daquela criança que estava atormentada por um espírito maligno, e diz, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Porque crer nesta contingência humana não é uma realidade que nós conseguimos fazer de forma absoluta e incontestável. Muitas vezes a nossa fé é confrontada por circunstâncias difíceis. Não são poucas as vezes que na jornada cristã, o cristão sente a sua fé frágil. Os seus olhos estão postos em Cristo, mas parece que não há vigor suficiente para enfrentar esta dificuldade. Comentava com o reverendo Lapa há pouco, e quando essa pandemia começou, eu comentei com a minha esposa, isso é uma provação. A gente não fazia ideia quanto tempo ia demorar, mas estava com cheiro de provação. E eu comentava, e provação a gente enfrenta dependendo mais de Deus, porque a força não está em nós. Circunstâncias de provação nos espremem, nos provam, nos testam na fé. Confiamos em Deus mesmo, no seu poder, no seu cuidado, mesmo quando o mundo parece que está desabando ao nosso redor. Agora vamos voltar aqui para a realidade de Colossos. Uma cidade grega, pagã, pessoas que adoravam deuses distintos, com várias crenças distintas. Alguns dos seus vêm, pregam o evangelho para os seus compatriotas, e muitos colossenses creem em Cristo. E Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus. Desde que eu ouvi da fé em Cristo Jesus. Coisa simples, não é? Mas não subestime isso na sua vida. Jesus é para você Senhor e Salvador? Apegue-se ao sentido mais profundo disso, que é, Deus me amou a tal ponto de abrir os meus olhos e me fazer crer no seu Filho Jesus Cristo. E aquele que começou a boa obra, vai completar. Às vezes você pode sentir que a sua fé está frágil, não está sendo forte o suficiente para você enfrentar a luta. Deixa eu dizer uma outra coisa sobre a fé. A força que vem da nossa fé, não vem da fé em si, mas daquele em quem nós depositamos a nossa fé. Por isso que o Senhor Jesus diz que a sua fé for como a semente de um grão de mostarda, você fará coisas gloriosas. Porque tem muita gente que tem muita fé, mas não mentira, e de nada adianta. Você tem uma fé a ponto de sacrificar sua própria vida, como homens bomba de outras religiões, e não ser verdade aquilo. A sua fé pode ser bem pequena, como um pequeno grão de mostarda, mas depositada na pessoa certa, ela produz milagres eternos.
Por isso que nós damos graças a Deus. Senhor, apesar de pequenininha, é em Ti que está a fé. É no Teu Filho Jesus. Isso é suficiente para nos dar tranquilidade de dizer, eu estou crendo na pessoa certa. Paulo agradece não apenas pela fé em Cristo, mas veja que o versículo segue, ele diz, e do amor que tendes uns para com os outros. E preste atenção que aqui não é uma espécie de devaneio romântico de Paulo. Paulo ficou romântico, está falando de amor, porque a gente pensa em amor em termos românticos, né? Comédia romântica, música de amor, né? Alguns que gostam daquelas músicas de amor e tal, e ficam chorando. Não, o amor na Bíblia não é assim. Amor é uma realidade redentora, sacrificial. O que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês que receberam a graça da fé, também receberam a graça do amor uns para com os outros. Isso é evidência de que alguém foi alcançado pela graça de Deus. Porque a atitude natural do ser humano não é pensar de forma amorosa, mas sim de forma egoísta. Eu penso primeiro em mim, nas minhas necessidades. Preste atenção aqui. Até quando eu amo, eu sou tentado a amar egoisticamente. Não são poucos os conflitos de casais, quando a pessoa diz, você é só, vem a nós, né? O teu reino nada. Só da minha parte. Eu que tenho que me sacrificar, me doar e tudo mais, eu estou ganhando pouco. Retorno aqui, está baixo. Fica difícil amar desse jeito. O que está por trás disso? O interesse. Por isso que o Senhor Jesus diz, se você saúda só aqueles que saúdam vocês, que bem há. Os publicanos, os fariseus também fazem isso. Amar quem nos ama é a coisa mais fácil desse mundo. Por isso Jesus disse, ame os vossos inimigos. E orem pelos que vos perseguem. Olha para mim, como isso é possível? Isso só é possível pela graça de Deus no coração humano, porque naturalmente nós somos pecadores e egoístas. Amar significa que alguma coisa sobrenatural ocorreu conosco e mudou o eixo dentro do nosso coração. O eixo não está mais voltado para dentro, egoisticamente, mas o eixo agora está voltado para fora, para Deus e para o próximo. Ora, não foi assim que Jesus resumiu toda a lei e os profetas? Ele disse, toda a lei e os profetas se resume em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Como isso é possível? No braço? Não. No poder do Espírito Santo. Por isso, quando nós vemos pessoas que amam, que têm paciência, que perdoam, que andam uma segunda milha, o que nós estamos vendo ali, na verdade, é o próprio poder de Deus atuando na vida de pecadores que sem a graça não teria condições de fazer isso. Por isso ele rende graças. Ele diz, eu dou graças a Deus pelo amor que vocês têm uns para com os outros. É sinal, evidência explícita de que Deus alcançou vocês. Porque naturalmente nós não somos assim. E ele continua, versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. O que significa isso? A palavra esperança na palavra de Deus tem um sentido diferente de como nós usamos esperança no nosso dia a dia. Nós usamos a palavra esperança no nosso dia a dia como uma expectativa de coisas melhores no futuro. Não é? O cenário está difícil, você diz, não, mas eu tenho a esperança que vai mudar. Eu tenho a esperança que essa pandemia vai passar logo. Eu tenho a esperança que aquela menina aceite finalmente namorar comigo. Ela já deu meio mundo de fora, deu não sei como, não quer te ver nem pintado de ouro. Né? Se você fosse o último homem da face da terra, eu ia morrer solteira e tal. Não, eu tenho esperança que ela vai mudar. E vai me amar. Não é? Então a gente usa muitas vezes a palavra esperança como uma expectativa positiva, trabalhando contra, muitas vezes, as evidências. A pessoa vai fazer um concurso, prestar um concurso, tem uma vaga, 5.000 concorrentes, ele não estudou nada, mas ele tem esperança de passar. A gente usa nesse sentido, mas sabe, na palavra de Deus não é assim. A palavra esperança aparece na Escritura Sagrada como uma certeza futura. Ela não é para o presente, mas ela é uma certeza. É absolutamente certo que Cristo voltará. A nossa esperança é no retorno de Cristo. Eu não sei quando, mas eu sei que Ele voltará. É absolutamente certo que nós seremos conformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos a esperança
de melhorar, como uma certeza que vai acontecendo até que Cristo volte e nós seremos glorificados. Ou seja, é um aspecto da própria fé. A Bíblia nos diz aqui, e Paulo está falando, que dá graças a Deus pela esperança do que vos está preservado nos céus. Qual é a importância disso? Olha aqui para mim. A importância é porque quando você tem no campo da sua fé um futuro que é consideravelmente diferente do presente, essa é a esperança cristã, isso é absolutamente fruto da graça de Deus no nosso coração. Me fala se não é algo extraordinário você esperar que um dia, depois que você morrer, o seu corpo vai voltar à vida. Quando Cristo, que viveu 2000 anos atrás aqui, voltará. E você vai ressuscitar. O seu avô, sendo cristão, vai ressuscitar para a eternidade, não sendo outras pessoas que não morreram na fé, serão para a condenação. Nós temos isso como certeza, ao ponto de aparecer no credo apostólico, né? Creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Tanto quanto no presente eu creio que Deus está comigo, eu tenho certezas futuras. Esta esperança marca o cristão. E esta esperança ativa a nossa esperança na vida. Porque muitas vezes a vida está difícil, complicada, cada vez pior, e o que nos alimenta para levantar de manhã e ir adiante é dizer, eu não vivo pelo que eu vejo ou pelo que eu sinto, mas pelo que eu sei. E o Deus que está comigo agora no presente, enviou o seu Filho no passado, estará comigo no futuro e não me abandonará. É esta certeza futura que é a esperança que marca a vida cristã. O cenário pode estar difícil, pode até piorar, mas eu espero Deus comigo amanhã, tanto quanto Ele está hoje. Quando Paulo olha para tudo isso, o que ele vê? As graças eternas, porque isso não some. Virão novos céus e nova terra, tudo aqui vai ser mudado, o pecado vai ser extinguido, mas permanecerá em nosso coração e em nossa vida. Fé, esperança e amor. São graças eternas. Olhe para a sua vida. Pense diante do Senhor Deus. Há em seu coração fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A certeza de que Ele lhe reuniu, reconectou ao Pai. Há em seu coração novas disposições para com o próximo. Na própria família, mais paciência, mais amor, mais disposição para caminhar uma segunda milha, com aquela pessoa que lhe incomoda tanto, e que você é chamado para virar a face. Há em seu coração uma segurança quanto ao futuro, ainda que haja incertezas nesse futuro. Essa é a esperança. E preste atenção, porque isso é vida cristã. Tem muita gente que está ruindo, desmoronando nessa época de pandemia, desesperado por um ser que pela ciência não é considerado nem um ser vivo, que é um tal de vírus. Como é que um vírus colocou a humanidade de joelhos? E os sábios do mundo, da saúde e da medicina ainda não sabem como lidar com isso. E a pessoa que não tem uma fé em Deus, não tem uma esperança. Ele diz, e se esse negócio piorar? E se morrer meu pai, minha mãe? Espera aí, como é que o cristão olha isso? Existe uma pandemia, mas cada fio de cabelo de minha cabeça está contado. Eu tenho responsabilidades para lidar com esta realidade, mas todos os dias da minha vida estão escritos e determinados. O que eu não sei quanto ao futuro é contrabalanceado pelo que eu sei. Eu não preciso, como cristão, ter todas as respostas. Quando vai acabar? Que efeito vai ter? O que vai acontecer na minha vida? Não. O que eu preciso é ter a certeza do que Deus falou. Isso é suficiente para me levar a enfrentar o que eu não sei. Segundo ponto. Paulo agradece pela graça frutífera. Nós falamos das graças eternas. E agora vamos ver as graças frutíferas. Está na segunda parte do versículo 5 até o versículo 8. Preste atenção.
Ele continua falando sobre esperança, ele diz, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Os colossenses, portanto, chegaram à certeza da glória vindoura, da volta de Cristo, do céu, de uma nova vida, da ressurreição do corpo. Não diminua a importância disso. Eles eram gregos, os gregos não acreditavam na ressurreição. Só gente de Bíblia acredita na ressurreição. Acreditava que o corpo se decompunha, a alma ia para um tal de Sheol, do hebraico, Hades, na versão grega, e agora ele acredita de uma maneira diferente, porque ouviu o Evangelho e creu. Esta certeza, ela vem pelo Espírito Santo nos convencendo da verdade do Evangelho. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. Aí no versículo 6 ele fala, esta mensagem, este Evangelho chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está olhando para a igreja de Colossos e vendo que os colossenses vieram a ser alcançados pelo Evangelho como fruto de um esforço consciente da igreja cristã no primeiro século de espalhar o Evangelho pelo mundo conhecido. Havia uma certeza na igreja que obedeceu à ordem missionária, que é onde o Evangelho chega, ele produz os frutos designados por Deus. Haverá a salvação dos eleitos, haverá frutos de Deus surgindo e crescendo na vida de pecadores que Deus reservou e decidiu alcançar. Eu não sei exatamente qual é o número, nem qual é a resposta e o tempo, mas eu sei que quem é de Deus virá, será alcançado. É esta certeza que levou os missionários desde o início a saírem pelo mundo pregando o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para alcançar quem Deus quer alcançar. E esta certeza Paulo vê na vida dos colossenses. Ele vê esta igreja em Colossos ter crescendo como o fruto desta graça de Deus, a salvação. Então ele apela à própria experiência dos colossenses. Ele diz, o que está ocorrendo com vocês, de pessoas começarem a crer no Evangelho e se tornarem cristãos, é a mesma coisa que está acontecendo pelo mundo afora. A palavra tem chegado, tem produzido fruto, e o fruto tem crescido. Não está no nosso controle. Comentava com o reverendo Lapa há pouco da minha alegria de ver o trabalho da congregação do Belém se desenvolvendo. Esteve tanto tempo conosco na primeira igreja, foi um dos trabalhos que não se desenvolveu tanto. Pela graça do Senhor, a primeira igreja teve a bênção e a alegria de plantar muitas outras igrejas, mas aquele acabou não desenvolvendo tanto. Uma parceria com a igreja de Itatiaia aqui, inicialmente até com uma pretensão mais social, mas os irmãos, e eu dou graças a Deus, Deus é testemunho do que eu estou falando, da alegria que eu tenho de estar aqui com os irmãos, desta igreja, a seriedade litúrgica, teológica, que o reverendo Lapa, o reverendo Marcelino conduz, o conselho dessa igreja conduz essa igreja, e Deus usou a semeadura de vocês para fazer o trabalho se desenvolver lá com uma perspectiva de emancipar. O que está acontecendo lá em Belém? O que estava acontecendo lá em Colossos? O que ocorreu aqui no Brasil, como Simonton chegou, e pelo mundo afora, onde o Evangelho está sendo espalhado. O Evangelho é pregado e no tempo e na designação de Deus, aqueles que Deus preparou são alcançados. Nem sempre na velocidade, no tempo, no modo que a gente queria. Mas no de Deus, sim. Isso traz alegria ao coração. Eu me lembro que eu orava ao Senhor dizendo, Senhor, eu sei que Tu tens os Teus eleitos e tens o Teu tempo. Mas eu ficaria tão alegre que durante a minha vida, o meu ministério, eu tomasse parte da colheita. Se o Senhor me der a alegria de ver colheitas, especialmente em lugares em que o Evangelho ainda não tem sido semeado, era essa a minha oração missionária. Deus me fez voltar um pouquinho, volta um pouquinho para o Brasil, coopera um pouquinho aqui na igreja, vamos cuidar de você, depois você vai voltar a experimentar esta realidade. É o que Paulo está vendo aqui. Ele diz, queridos,
Não acho que o que ocorreu foi simplesmente porque você creu no Evangelho, tá bom, se reuniu com outras pessoas. Não, isso é pura graça da salvação que Deus está operando pelo mundo todo. Está aqui em Itatiaia, está no Belém, esteve em Colossa 2000 anos atrás, está ocorrendo pelo mundo afora. Tenho amigos missionários espalhados pelo mundo. E uma das coisas curiosas que eu tenho ouvido conversando com eles é o seguinte: a gente está vivendo um momento especial. Áreas do mundo que foram infrutíferas durante anos, décadas e séculos, estão colhendo frutos agora. Estou falando de ter testemunhado, de ter colegas que estão em alguns frontes até proibidos de serem ditos. Pessoas vindo à fé em Cristo. O que é isso? Fruto da graça. Deus no seu tempo fazendo germinar a boa semente. E aí veja que no versículo 7 ele diz, olha, segundo vocês foram instruídos por Epáfras, o nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo Jesus. Por quê? Porque Colossenses, muito provavelmente, a igreja dos Colossenses, ou em Colossos, foi fruto do trabalho de Epáfras, que era um colossense, um nativo. Veja no capítulo 4, versículo 12, um pouquinho mais adiante, o que nos é dito. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça continuamente por vós das orações. Que é dentre vós, ou seja, ele era um dos colossenses, que creu no Evangelho, que foi treinado e volta como missionário para o seu próprio povo. Preste atenção aqui. Um dos projetos mais gloriosos, uma das visões que eu vejo, e eu aspiro isso, peço que os irmãos orem, viu? Por gentileza, orem por isso. Era aquele projeto que a pessoa diz, eu vou para um povo, que Deus me dê a graça de ver discípulos e de treinar estas pessoas, para que eles mesmos se tornem os evangelizadores do seu povo. Porque nós sempre falamos com um sotaque um pouco diferente em outros lugares. Podemos dar toda a vida naquele lugar, mas fica um pouco estranha a maneira de ouvir falar. Mas o nativo fala com naturalidade, não é só a língua, é a cosmovisão, é os sentimentos, são dados da cultura. O que Paulo fez foi isso, ele alcançou pessoas e treinou pessoas, e Epáfras é um exemplo de alguém que é alcançado e volta dizendo, vou falar para o meu povo. Não foi o que ocorreu com a mulher samaritana também? Jesus tem um encontro com ela lá na beira do poço. Ela disse, espera aí que eu vou lá na vila falar. Ele, gente, achei o Messias. Ele falou tudo sobre mim. Enquanto os discípulos estavam, você está com uma mulher samaritana, você sabe que mulher é essa? O que tem? Você é samaritano. Todo cheio de preconceito, aquela mulher foi, falou para a vila, daqui a pouco ela vem arrastando um monte de gente. É ele o Salvador. A mais improvável missionária se tornou a mais eficaz. Por uma realidade muito simples. Deus alcança pecadores e usa pecadores alcançados para alcançar outros pecadores. Portanto, há esperança para todos nós. Sermos instrumentos de Deus. E Paulo conclui no versículo 8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Epáfras também deu o seu relato sobre o fruto do amor verdadeiro que ele percebeu nos colossenses convertidos. Irmãos queridos, nesta noite de aniversário da igreja, me alegra o coração ver o trabalho dos irmãos aqui. Não desanimem. Nós estamos no meio de uma pandemia, isto é uma provação. E provação se enfrenta com maior dependência de Deus. Senhor, fortaleça minha convicção. Vamos orar mais. Buscar a Deus em família. Se fortalecer. Aproveitar as oportunidades para falar do Evangelho. Preste atenção, aquele seu amigo, colega de estudo ou de trabalho, que está em crise, ansioso, sofrendo com essas incertezas, compartilhe o Evangelho. Fortaleça-se você em Cristo Jesus e seja você um canal para trazer consolo, esperança, fé, amor para quem não tem. Veja-se como um Epáfras para os seus, para a sua família, que talvez esteja muito aflita, para seus colegas, para outras pessoas, e compartilhe. Vamos adiante. Fiquem firmes no trabalho aqui. Pela graça do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus, a igreja de Itatiaia é uma igreja séria aqui na cidade de Belo Horizonte. Não baixa a guarda. Fiquem firmes. Sigam adiante. Que a história que Deus lhes deu nestes 41 anos seja apenas um preâmbulo de outros anos com maior dedicação, mais testemunho, maior fruto
da graça de Deus na vida de vocês. São estes os meus votos e a minha oração em favor da Igreja Presbiteriana de Itatiaia. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça. Ó Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Te rendemos graças porque tu és Deus, nos dias bons e nos dias maus. Tu estás no controle de todas as coisas, o que inclui esta pandemia. Tu és o Deus providente e instrutor que nos dá as orientações, responsabilidades. Ajuda-nos, ó Deus, a agirmos com prudência, mas também com confiança no Senhor. Se por um lado não podemos tentar ao Senhor, mas por outro lado não podemos nos acovardar e nos intimidar, como se este universo não tivesse um comandante. Ele tem, e és tu. Muitas vezes sentimos que a nossa fé é frágil, é pequena. Muitas vezes percebemos que o nosso amor está frio, que não há uma disposição de dedicar-se. Muitas vezes percebemos que a esperança é algo tão distante. Olhamos o futuro negro. Somos tentados a ver as circunstâncias difíceis como definidoras da realidade. Nos perdoe por esta incredulidade. Renova-nos a fé, o ânimo, a certeza de quem tu és. Encha-nos com teu Espírito, Senhor, para que venhamos a dar frutos gloriosos para o teu nome. Encha-nos o coração com a tua graça, de tal maneira que essa graça transborde e comuniquemos àqueles que estão próximos a nós, que precisam também da tua graça. Não somos melhores do que ninguém. Muitas vezes somos nós quem sofremos dúvidas, dores e desânimo. Mas não estamos sozinhos, Senhor. Tu que nos enviaste o teu Espírito, tu que nos deste o teu Filho Jesus Cristo, estás conosco. Renova-nos, restaura-nos. Abençoa, Senhor Deus, esta igreja, o seu conselho, os seus oficiais, cada uma das pessoas que tem testemunhado de Cristo, capacitando-nos a darem um testemunho mais vibrante do Senhor. Ser glorificado em nossa vida, oramos. Em nome de Jesus. Amém.